O mercado da soja recuou de forma considerável na Bolsa de Chicago, mas o destaque principal vai para os futuros do óleo de soja, que perderam mais de 3, quase 4% na sessão dessa terça-feira na Bolsa de Chicago, acompanhando o movimento de outros óleos vegetais. E isso, combinado com mais fatores, provocaram essa pressão, portanto, sobre os preços no mercado futuro norte-americano. No mercado brasileiro, a reação foi um pouquinho diferente. Todos esses fatores e cenários a gente vai conhecer agora em detalhes, conversando com a Ale Delara, sócio-diretor da Pine Agronegócios. Ale, é um prazer receber você mais uma vez no Notícias Agrícolas. Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Carla, boa tarde. Eu que agradeço o convite novamente. Sempre bom estar contigo, Ale. Pena aqui para a gente falar dessa baixa, e é uma baixa considerável. Os preços da soja em grão perderam aí pouco mais de 12, 13 pontos e vão caminhando para encerrar os negócios dessa terça em campo negativo. Mas eu destaquei também o óleo. E você estava me trazendo uns dados aqui importantes. Foi um dia bastante negativo, não só para o óleo de soja, mas para os óleos vegetais de uma forma geral, né? Sim, na Malásia o óleo de palma caiu 3%, canola caiu mais de 5% e o óleo de soja foi na carona ali, uma queda de 3% no dia. A queda dos óleos, ela tem primeiro uma motivação numa correção técnica. Então, investidores, especuladores, eles realizando o lucro das altas das últimas 3 semanas. Para ter uma ideia, a alta do óleo de soja nas últimas semanas foi de mais de 16%. Então é normal chegar em algum momento os investidores realizarem o lucro desta compra. E hoje nós tivemos o dólar DX também, que é um dólar contra uma cesta de moedas fortes, subindo bastante. Desde da confirmação da vitória do Trump lá nos Estados Unidos, houve um movimento de alta, um rally basicamente, a cotação indo acima de 106 mil pontos. Isso deixa o custo das commodities negociadas em dólares mais caro. Então a tendência é reduzir a demanda. Então nós temos ali até no mercado, falamos dólar para cima, commodities para baixo, foi um dos movimentos que aconteceu hoje. E o mercado também olha quais serão as primeiras declarações do Trump com relação à China. E temos então ali três, pelo menos, pontos ali que ajudam a entender o porquê que os óleos vegetais apresentaram essa queda grande no dia de hoje. Vamos entender então mais detalhadamente esse cenário dos óleos, Ale. É uma mudança de fundamentos ou é um movimento de ajuste, de correção? O que motiva esse comportamento? Nós vimos que no início da semana nós tínhamos também uma queda do petróleo, hoje o petróleo voltou a subir. Me parece ser um movimento, portanto, específico para estes produtos. Sim, hoje os óleos não estão acompanhando o petróleo. O petróleo está subindo agora um pouquinho, Uhum. 0,2%, mas também caiu bastante. Então, chega o momento que os vendidos têm que realizar o lucro dessas operações. Mas os óleos vegetais hoje estão trabalhando numa direção própria, num caminho próprio, né? Próprio, perderam essa arbitragem. Não houve alteração de fundamentos. Na verdade, como eu disse, foi um movimento mais de realização. Os fundamentos eles permanecem os mesmos. Nós temos uma demanda aquecida tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional. Nós temos incentivos ao consumo de óleo vegetal para a produção de biodiesel. A única incerteza que nós temos no mercado é com relação aos Estados Unidos, porque o Joe Biden ele implantou alguns projetos fomentando o uso de biodiesel, diesel renovável, e o Trump nós não temos certeza se ele manterá esses projetos ou não. E ele também pode atrapalhar um pouquinho a importação de óleos vegetais, o UCO, que é o óleo de cozinha usado que vem da China, que é matéria-prima para a fabricação de biocombustível, que se ele taxar, como ele diz, pode reduzir essa oferta no mercado norte-americano e dar sustentação para o óleo de soja. Mas enquanto ele não comentar nada, os fundamentos eles permanecem o mesmo. Além disso, daqui a pouquinho o USA deve divulgar os dados de avanço da colheita nos Estados Unidos. A colheita deve ter terminado. No Brasil, o plantio ele segue sem grandes problemas, o clima tem ajudado. Então, daqui a pouquinho terá mais soja no mercado para poder esmagar e produzir óleo de soja. E aí os fundamentos eles permanecem basicamente baixistas aí para o curto prazo. Ale, quando você cita essa condição da importação do UCO dos Estados Unidos da China, né, os Estados Unidos importando da China, essas primeiras declarações de Donald Trump sobre essa sua relação com o país asiático são muito aguardadas. E elas não vão se focar sobre um mercado tão somente, elas vão se focar sobre diversas commodities, e diversos mercados podem sentir os impactos dessas declarações.
Sim, o próprio Canadá, que acaba sendo uma espécie de balizador para óleos vegetais nos Estados Unidos, também está com atenção, porque as declarações do Trump durante a campanha eleitoral, eles não fizeram distinção entre China, Europa, Brasil, Canadá ou México. Ele disse que iria tarifar todas as importações que fossem para os Estados Unidos. Naturalmente que a China teria uma tarifa maior, mas outros produtos podem ter tarifas entre 10% e 50%. E aí traz uma preocupação para o mercado, tanto para o mercado doméstico norte-americano, porque num primeiro momento ele pode prejudicar o setor de petróleo e gás e o próprio agronegócio, já que ele limitaria as exportações, ele traria uma necessidade de compras maiores a preços mais altos para o consumidor norte-americano, então o mercado ele presta muita atenção nisso. Lá em 2018, o American First do Trump acabou dando errado para os Estados Unidos. As vendas de soja, por exemplo, totalizaram apenas 8 milhões naquele período. Os Estados Unidos perdeu muito mercado, tanto que os reflexos são sentidos até hoje, já que a América do Sul basicamente foi absorvida pela China, tanto o fluxo de mercadorias quanto investimento direto estrangeiro. A China tem uma influência muito maior na América do Sul hoje do que o próprio Estados Unidos. Então, talvez as medidas do Trump sejam mais no campo da retórica para a campanha eleitoral, para atrair aquele eleitor mais conservador, bem republicano mesmo, do que efetivamente ele conseguirá colocar em prática tudo aquilo que ele falou. Mas certamente mexe com o mercado global de commodities. Você imagina que possa haver uma reação imediata da China, tão logo essas declarações de Donald Trump venham a público, ele faça e deixe claro quais serão os caminhos que seu governo vai seguir? Ou você imagina que também a China de Xi Jinping, a China de 2024, é uma China diferente da China de 2018, por questões financeiras, pela questão mercadológica de oferta e demanda? Como é que você imagina que possa ser a reação da China diante das primeiras declarações de Trump, Ale? Esse vai ser um grande depende, porque irá realmente depender do que o Trump ele irá falar. Se ele mantém o discurso de que irá colocar as tarifas de 60%, nós deveremos ver uma tarifação da China, um contra-ataque, vamos colocar assim, da China já de maneira imediata. Lembrando que depois do acordo comercial firmados por ele em 2020, a China implantou os waivers, que são cotas de importação que reduzem a tarifação, que era de 25% para a soja, para uma alíquota muito mais baixa. Então, talvez essa tarifação volte a depender do que o Donald Trump fale nesses próximos dias. Agora, certamente a China ela está muito mais preparada do que ela estava em 2017 e 2018. Então, ela conseguiu aumentar a sua influência global, ela fechou acordos com muitos outros países para não ficar refém das exportações norte-americanas. O Brasil se tornou o maior exportador de soja, já se consolidando desde 2013 como o maior exportador, ganhou muito mercado no ano passado. A China assinou um protocolo fitossanitário para nós exportarmos milho para lá em 2022. Agora negocia um contrato para exportação de gergelim, já tem contratos para exportação de café, já compra muito açúcar aqui no Brasil. Então ela conseguiu se preparar para uma eventual guerra comercial. Além disso, a China ela tem investido muito na infraestrutura em outros países. Aqui no Brasil, ela fez a aquisição do TCP, o Terminal de Containers de Paranaguá, está construindo um mega porto lá no Peru, o porto de Chancay, para poder comprar cobre, poder comprar commodities agrícolas, níquel num preço mais barato, está investindo em infraestrutura de logística para a compra de commodities na Argentina, através de ferrovias, no próprio Chile está investindo em mineração por lá. Então ela conseguiu realmente se preparar para um eventual trade war. Então a gente deve ver reflexos diferentes do que nós já vimos em 2018. Ale, a questão também de termos uma oferta global de soja diferente e mais ampla, numa dinâmica de demanda também diferente, depois da pandemia, né, não só pela guerra comercial, mas tivemos a pandemia nesse ínterim e uma série de fatores que não são marginais ao mercado, mas não são essencialmente reflexo efetivo do comércio. Isso também vai fazer diferença nesses posicionamentos, tanto da China quanto dos Estados Unidos? Eu acredito que sim.
Os Estados Unidos ele está vindo com uma produção muito grande agora, apesar da redução que o USDA apontou na sexta-feira em relação ao relatório do mês passado, os estoques dos Estados Unidos eles estão sendo recompostos em comparação com o ano passado. Então vai sair de 9 milhões para quase 12 milhões de toneladas. A produção, apesar da queda da produtividade, ainda é uma produção enorme, 121 milhões de toneladas. Então, há soja disponível no mercado. Globalmente, os estoques eles crescerão quase 20 milhões de toneladas essa temporada. Então, o conforto do balanço ele está muito bem equilibrado. Só que nós temos uma demanda também que ela também cresceu nos últimos anos, principalmente com os incentivos ao uso do biocombustível. Pensar que há 10, 15 anos atrás o óleo de soja era uma sobra de produto porque o interesse era no farelo que iria para a ração. Hoje o óleo de soja já representa quase metade do valor do grão lá na Bolsa de Chicago, nesse momento ali próximo de 45%. E há muito incentivo para o uso de óleos vegetais dentro das políticas de ESG que o mundo todo pede. Então, ao mesmo tempo que nós temos um equilíbrio bem grande no balanço de oferta e demanda, uma possível redução de compras do maior comprador global, que é a China, nós temos ainda uma demanda por um subproduto, por um derivado nos Estados Unidos, temos aqui no Brasil. Então, o balanço é confortável, pero no mútuo, né? Se o Brasil tiver algum problema, como aconteceu em 2022, que felizmente está fora do radar, nós poderemos ter uma reação de preços. Um outro problema que pode se apresentar, e é uma dúvida que nós temos, é a China ela adiantou algumas compras, porém ela não fez a cobertura total para dezembro e janeiro. Ela esperava qual era a definição do pleito norte-americano. Agora o Trump ganhou. Então ela precisaria fazer compras para embarques de curto prazo, principalmente pelo PNW, que tem um transit time mais curto entre Estados Unidos e China. O problema é que um dólar DX a 106 mil pontos deixa muito caro essa aquisição. Então, qual vai ser a postura da China a partir de agora até o início do mês de janeiro? Ela avançará nas compras nos Estados Unidos ou usará os grandes estoques que ela tem de soja e de farelo agora e adiará essas compras esperando a soja brasileira chegar? Isso certamente mexe tanto com o prêmio de exportação aqui no Brasil, quanto com as cotações do contrato futuro lá na Bolsa de Chicago. Ale, essa é uma percepção que vai ter que ser monitorada, vai ter que ser entendida. Mas como é que você está avaliando esse comportamento da demanda chinesa, como você detalhou? Nós temos que entender o que ela faz a partir de agora. Por que essa cobertura para dezembro e início de janeiro ainda não foi feita? Era realmente uma espera por uma mudança nos patamares dos preços em Chicago ou uma forma de tentar agir com um pouco mais de cautela justamente na espera desse resultado da eleição? O que motivou a China a ainda não fazer essa cobertura completa desse período que você citou? Eu acho que são os dois pontos, Carla, mas principalmente a parte de quem seria o vencedor da eleição. Porque num processo de commodity, entre você comprar o produto e receber o produto no destino, nós estamos falando num tempo médio aí de 90 a 120 dias. Que é um processo de compra, fixa o prêmio, vai para a Bolsa de Chicago, troca contratos, contrata o navio tem que ir para o porto, tem que entrar numa fila, fazer o embarque, depois do embarque seguir ali uma viagem de 30 a 35 dias até o destino, para aí então desembarcar e nacionalizar esse produto. Então, se o Trump coloca uma tarifação de 60%, como ele prometeu, e nesse intervalo a China comprou soja para embarcar em janeiro, por exemplo, essa soja poderia chegar para o importador chinês, para a esmagadora, lá o crusher lá, com uma tarifa já de 25% de imposto de importação. Isso reduziria muito a margem, deixaria essa esmagadora no vermelho. Então ela preferiu segurar essas compras agora para ver qual seria a definição do pleito norte-americano. A dúvida, como eu disse, ela vai comprar agora nos Estados Unidos com um dólar tão alto como está agora, ou ela vai usar os estoques que ela tem, que são enormes, os estoques de farelo de soja e de soja, aguardando a chegada da safra brasileira. Porque para março aqui no Brasil, ela já tem basicamente a cobertura feita. Para abril já está bem adiantado essa cobertura. Para maio ela já começou a fazer essa cobertura, então ela teria tempo para postergar essas compras agora, aguardando uma definição melhor da safra brasileira.
Como que nós veremos esses números? Primeiro, pelas inspeções para exportação. Hoje saiu um número muito bom, 2,2 milhões de toneladas, e pelas vendas novas para exportação que são divulgados pelo USDA às quintas-feiras. Desde a eleição do Trump, uma curiosidade, não houve mais anúncio de flash sales, aquelas vendas acima de 100 mil Sim. toneladas que os exportadores são obrigados a informar. Não houve mais esse anúncio. Como que virão as vendas agora na próxima quinta-feira? Se nós vermos a China ficando ausente, a gente sabe que ela usará o estoque lá e irá comprar aqui do Brasil, mas um pouco mais adiante, aguardando a definição da safra brasileira e provavelmente uma movimentação de queda nos prêmios de exportação. E como é que nesse momento os prêmios estão se comportando e quais são os alertas que nós temos que fazer ao produtor brasileiro diante desse quadro, Ale? Porque um pouquinho antes da gente entrar no ar, você falava justamente sobre isso, sobre como era importante a gente monitorar os prêmios de exportação, porque eles têm sido um pilar importante para a formação dos nossos preços aqui no Brasil, né? Eu vou passar os prêmios que nós temos agora. Eles estão estáveis. Eles têm aquela oscilação de 5, Uhum. 10 pontos ao longo do dia, mas eles estão basicamente estáveis. Para embarque fevereiro, que quem teria essa soja hoje em fevereiro seriam parcialmente o Paraná, nós avançamos muito bem no plantio, e o Mato Grosso, 73, 74 pontos acima de Chicago. Para março, nós já tivemos uma queda, 36 aqui por Paranaguá, que é a referência, 48 pelo Porto de Rio Grande, 50 pelo Porto de Santos. Abril um pouquinho mais baixo, 32 Paranaguá, maio 40 acima também por Paranaguá e para junho 65 pelo Porto de Paranaguá. Então, apesar dessa oscilação de 5 a 10 pontos que acontecem no dia, os prêmios eles estão relativamente estáveis, porque a demanda ela tem se apresentado. Com essas altas do dólar, o produtor ele foi um pouquinho mais pro jogo, a gente já passou de 32% de comercialização aqui no Brasil, então é um bom momento para aproveitar isso. Outro ponto de atenção é o dólar, que no à vista está 5,76, mas você vai pegar o dólar a 5,81, 5,82 para embarques, para vendas, para entrega março, abril do ano que vem. Tem que aproveitar essa curva do dólar. A incerteza está com relação a Chicago, que o Trump não anunciou nenhuma medida. O alerta que eu faço para os produtores é: nós estamos vendo que houve um atraso no início do plantio aqui no Brasil. Depois, graças à mecanização que nós temos hoje, esse atraso já foi compensado. Naturalmente que áreas que plantam no cedo, que tem a soja do cedo, podem ter algum problema de produção ali se o manejo não for feito adequado, mas olhando o quadro geral do Brasil, a expectativa ela é muito boa, é para uma safra acima de 165 milhões de toneladas, onde nós temos apenas 45 milhões comercializados. Então ainda há basicamente 120 milhões disponíveis para ser comercializado. Se todo mundo esperar para comercializar e depois tiver que vender na boca da colheita para saldar o custeio do dia 30 do 4, pode haver uma pressão nos prêmios de exportação ao ponto, claro, de trazer aí uma queda aí de 10, 5, 10, 15 reais por saca. Isso é incerto. Então, aproveitar o bom momento de câmbio e de prêmio, eu acho que é fundamental agora, pelo menos para não ficar no prejuízo, saldar ali o custo de produção, né? Travar as relações de troca para os custos de produção. Ale, nesse momento, os prêmios estão contribuindo bem com o produtor, eles estão oferecendo margens e cobrindo esses custos adequadamente. Nós sabemos que são margens bem mais estreitas do que nas últimas safras, mas olhando para o que o produtor está enxergando de preços, de oportunidades nesse momento, ele consegue adequadamente cobrir os seus custos e ter uma margem pelo menos saudável? Se for olhar os custos de produção, tanto os diretos e os indiretos, sim, ele poderia ter uma margem saudável. Aonde que pode estar o problema? Na despesa dele. Se ele estiver muito alavancado, ele foi um daqueles produtores que lá no ano passado segurou a soja para vender, aguardando preços melhores e fez um empréstimo bancário naquelas taxas de 17, 18% ao ano para custear o carrego desse estoque. Então ele tem parcelas muito altas para pagar, despesas financeiras muito altas para pagar. Aí a conta para ele possivelmente esteja no vermelho já nesse momento. Na média, a margem bruta ela está razoavelmente boa, graças ao prêmio e principalmente graças ao câmbio
que segue acima de R$ 5,70. Por isso que eu acho que não dá para esperar muito movimento de alta, porque os fundamentos que nós temos hoje é para uma safra grande aqui no Brasil e uma oferta disponível para comercializar lá na frente também muito grande. Então, se houver uma queda de R$ 5,00, R$ 10 por saca, até mesmo esses produtores que estão pouco alavancados, eles podem enfrentar um cenário de margens muito apertadas mais uma vez nesse ano de 2025. Ale, isso traz já sinais importantes para como vai caminhar não só a nossa comercialização, mas a nossa competitividade no ano que vem. É preciso ter um sinal de alerta ligado também para como vai ser essa dinâmica de comercialização a partir do ano que vem? Sim, eu acredito que sim, porque hoje o que, que nós temos? Uma sazonalidade que ela é bem explícita. Então nós temos grandes vendas no primeiro semestre, grandes embarques no primeiro semestre, prêmios eles trabalham em patamares baixos devido à chegada da oferta, e nós temos uma bolsa de Chicago com contratos futuros trabalhando em patamares elevados no primeiro semestre por ser a entre safra nos Estados Unidos. Quando chegávamos no segundo semestre, nós vimos os prêmios de exportação subindo bastante, que é o que está acontecendo agora, principalmente para a soja disponível, e vemos Chicago caindo por causa da chegada da safra norte-americana. Então, isso ele sempre trazia uma boa estratégia de comercialização, onde você avançava com comercialização até o finalzinho de dezembro, no máximo, para pagar o custo, saía do mercado em janeiro, fevereiro, março e voltava a comercializar o teu saldo a partir de maio com a alta dos prêmios. Se o Trump tributa a China e a China reduz ainda mais as compras nos Estados Unidos e avança para o Brasil para estender essas compras ao longo do segundo semestre, a exemplo do que foi no ano passado, nós poderemos ver uma sazonalidade mais tênue, tanto em Chicago quanto nos prêmios de exportação, já que Chicago olharia ainda mais para o mercado doméstico norte-americano e os prêmios de exportação trariam uma influência maior dentro da formação de preços aqui no Brasil. Então a gente poderia ter prêmios mais altos do que a média histórica ao longo desse ano de 2025, 2026, considerando naturalmente o período de venda com a Bolsa de Chicago mais baixo. Então, o uso de derivativo seria feito de uma forma diferente, assim como o momento de comercialização também. Então, isso pede muita atenção, porque hoje o mercado já é profissional. Já não dá para ficar esperando o preço do dia, porque no dia sempre é um preço ruim. Essa orientação acho que é a mais valiosa nesse momento. Os derivativos seriam usados de forma diferente. É uma outra dinâmica. E como o produtor pode se preparar para isso, Ale? Quais são as estratégias que ele pode começar a desenhar para participar desse momento de forma adequada e sem tomar nenhum susto do mercado, sem se surpreender com movimentos que ainda possam vir a aparecer? Que orientação a gente consegue dar para ele nesse momento? Uma coisa que eu aprendi, Carla, porque eu sou produtor rural também, né? E eu tenho uma história que eu não sou filho nem neto de produtor, então eu escolhi ser produtor por conta própria, né? Eu trabalho com Corajoso. exportação desde o início dos anos 2000 e na época tem o ditado, né? Quem compra terra não erra. Então, o pouco de dinheiro que eu ganhava como trader internacional, eu fui comprando terra até constituir uma fazenda. E eu aprendi a comercializar, então, como um trader, não como um produtor. E o objetivo sempre foi garantir o lucro e não o preço. Então, a gente nunca deve ser refém do preço. Então, às vezes nós ficamos esperando, o preço está ruim, mas ruim em relação ao quê? Né? Porque às vezes se a margem está 25, 30%, o preço está bom, independente se é 100 ou R$ 150. Então, se nós formos orientados pelo lucro, conhecermos os nossos gastos de produção, o que que é custo, o que que é despesa, o que que é perda histórica, o que que é investimento, eu consigo traçar uma estratégia para garantir o meu lucro, independentemente do preço. E aí usar a formação de preços para negociar os referenciais de forma isolada, porque dificilmente nós vamos ter prêmio bom, dólar bom e Chicago bom. Normalmente um vai tentar compensar a alta ou a queda do outro. Então, aprender sobre a formação de preço, trabalhar com derivativo de uma maneira separada do prêmio, com dólar de uma maneira separada, mas visando o lucro e não o melhor preço, eu acho que é um caminho que ele traz uma mudança para o produtor e ele começará a garantir aquele dinheiro que sobra no final da safra e não o comentário para o vizinho, vendi por um preço mais alto do que o seu. Então, a orientação pelo lucro
é o melhor caminho, eu acredito que a principal recomendação, conselho que eu daria era esse. É esse. E quando a gente olha para esses 32% de soja já comercializada da soja, da safra disponível, perdão, da safra nova, como te soa esses 32%? Ali a gente está atrasado ainda ou a gente compensou parte desse atraso? Como é que você avalia esse percentual? Sim, eu acho, cara, que se nós olharmos o percentual, nós podemos cair numa armadilha, porque o número que está projetado para esta safra, ele é muito grande. Então, eu ter 30% comercializado de uma safra de 165 milhões de toneladas é diferente do que eu ter 30% comercializado em uma safra de 150. Porque o volume de safra, o volume de sacas, de toneladas disponível para comercialização, ele vai ser muito maior. Então, se a China, por exemplo, manter as compras por volta de 100 milhões de toneladas, o Brasil, mesmo com 30% comercializado, ainda teria 120 milhões para poder comercializar. Então, o meu receio não está no percentual, mas está realmente no volume efetivo. Esse ano, por exemplo, nós tivemos uma confusão nos números. Como foi uma safra difícil, houve quebras de produção, houve problemas climáticos no oeste da Bahia, Mato Grosso, mesmo aqui no Paraná, algum problema. A gente tinha ranges de projeção de safra que iam de 135 milhões até 165 milhões. São 35 milhões de toneladas de diferença entre o mais pessimista e o mais otimista. Agora que o ano está terminando, possivelmente o número esteja próximo ali de 150 a 155 milhões de toneladas, porque o nosso programa de exportação, ele avançou bastante, hoje já no commitment, entre aquilo que já foi embarcado, que supera 94 milhões de toneladas, mais o line-up, mais 1,5 milhão, nós já temos 97 milhões. O esmagamento no Brasil deve bater por volta de 50, 51 milhões, somando só a exportação e o esmagamento já dá 147, 148 milhões de toneladas. Mais uns 3 milhões de semente, vamos para 150, 151 milhões de toneladas, o que sobraria é o estoque de passagem do ano passado de 3 milhões e meio. Então os números eles não casaram. Agora nós entraremos com um estoque realmente baixo, nós estamos estimando por volta de 2 milhões e meio de toneladas. Então nós teríamos 120 mais 2 milhões e meio para comercializar, que é basicamente a safra de 4, 5 anos atrás. Sim. Então, mesmo tendo avançado percentualmente um número um pouquinho abaixo da média, mais acelerado que os dois últimos anos, a oferta disponível em tonelada é maior do que os últimos dos anos anteriores. Quando a gente faz essa conta, aí que a gente entende a sua fala, de que a gente olha esse percentual e pode cair numa armadilha. Aí a gente percebe também, né, Ale, que nós vamos ter uma série de realidades diferentes entre os produtores que precisam comercializar essa soja. Vão ser momentos diferentes para regiões diferentes, né? Sim, sim. E isso é muito importante o produtor entender isso, porque na movimentação de preços geral, ou seja, olhando prêmio e olhando Bolsa de Chicago, nós temos que avaliar os fundamentos de forma global. A oferta americana, a oferta brasileira, oferta argentina e para os prêmios a oferta nacional aqui do Brasil. Mas regionalmente nós temos o diferencial de base, que é a diferença do preço do mercado físico em relação ao contrato futuro da Bolsa. E esse diferencial de base, ele leva em consideração as condições regionais. Então, quando nós pegamos um estado que teve quebra de produção, por exemplo, em 21, 22, o Rio Grande do Sul, produzindo 36 sacas por hectare, e ao mesmo tempo nós pegamos o Mato Grosso produzindo 70, 75 sacas por hectare, a estratégia do gaúcho era de não vender, porque o preço iria subir, já que havia uma restrição regional. Enquanto para o Mato Grossense era para vender, porque a oferta era muito grande. Além disso, você olha o Mato Grosso hoje, uma expectativa de 45 milhões de toneladas. Imagine a pressão sobre a logística que irá acontecer no Sim. começo da colheita, né? Até a metade da colheita. Não há caminhão suficiente, não há silo suficiente, as tradings não conseguem escoar essa carga para os portos da mesma maneira que chega, já que nós colhemos em 4 meses aquilo que nós vendemos em 12. Então até a própria ProSoja já fez um alerta já com relação à pressão na logística. Se nós fôssemos colocar num gráfico, nós veríamos uma linha descendente de preços pelo aumento da oferta e uma linha ascendente no custo de logística pelo aumento na demanda de logística.
O cruzamento das duas linhas, ou a diferença das duas linhas, é a margem do produtor. Então, por que vender no momento onde eu tenho a linha de preço lá embaixo e a linha de logística lá em cima? É a margem mais apertada. Ou ele antecipa essas vendas a termo e usa o derivativo para se manter exposto ao mercado, ou ele posterga essas vendas ao momento que há um arrefecimento na demanda por logística e uma oferta menor de soja para as linhas poderem voltar a se afastar. Esse é o entendimento que a gente quer passar para o produtor, que os momentos também são distintos para cada região. Ale, para a gente finalizar a nossa conversa, como é que você está vendo essa reta final da comercialização da soja disponível, do que ainda temos a comercializar da soja 23, 24? É bem esse cenário que você comentou. O Mato Grosso hoje, ele quase não tem mais oferta, então nós vemos preços em Rondonópolis 155, 156 reais por saca, Sorriso, Sinop, basicamente está 150, 149, 150 reais. Você vem para o Porto de Paranaguá, 145, 146. Porque a quebra de produção ela esteve concentrada no Mato Grosso, o produtor avançou bastante com as vendas por lá. Há muitas esmagadoras lá, indústria regional também, então a oferta ela caiu bastante. As posições que precisam ser cobertas encontram dificuldade nessa originação. Mas se desce aqui para o Paraná, se desce para o Rio Grande do Sul, há oferta disponível. O produtor ele está segurando um pouquinho, tem o fator de imposto de renda agora no final do ano também, mas os preços estão mais baixos do que no Mato Grosso. Então, quando a gente conversa, às vezes, com algum produtor aqui do interior do Paraná, ele fala, pô, mas tá errado, como que o Mato Grosso está pagando mais caro do que o Paraná? Tá errado, estão manipulando o mercado. Mas não é. É uma questão de oferta e demanda regional mesmo. Aqui nós temos soja, lá eles não têm. Quem precisa comprar lá vai pagar mais caro do que quem precisa comprar aqui. Aí é o velho ditado, né? Quem pode mais, chora menos. Agora, Lê, É, como é que tá essa demanda interna? Ela tá ainda buscando bastante dessa soja, ou do restante dessa soja disponível? A gente ainda tem uma demanda interna aquecida aqui no Brasil? sim, sim. Tradicionalmente, o segundo semestre ele tem uma demanda doméstica mais aquecida, né? O primeiro semestre acaba tendo um direcionamento mais forte para o mercado internacional, mas a demanda ela segue aquecida aqui no Brasil, sim. As esmagadoras elas continuam originando, continuam comprando soja, esmagando soja aqui no Brasil, e a gente deve fechar um volume de esmagamento um pouquinho abaixo do ano passado. Mas ano passado também foi um ano fora da curva, né? Preços muito baixos, oferta muito abundante, a gente teve recorde basicamente em todos os indicadores que nós formos olhar. Para esse ano a gente vai ter uma demanda, um esmagamento um pouquinho menor, mas mesmo assim um esmagamento grande, então a demanda ela segue aquecida. E também temos um outro ponto, né? A arroba do boi é lá em cima, exportação de carne bovina, de carne de frango, de carne suína, tudo lá nas alturas, batendo recorde, boas margens para quem faz a produção de proteína animal, isso mantém ou deixa margens boas para eles. Eles podem comprar farelo de soja, comprar caroço de algodão, milho para ração. Então, o mercado de ração também segue aquecido junto com a indústria. De uma forma geral, a gente tem boas notícias chegando para o campo brasileiro, né, Alê? Não, o mercado nesse final de ano aqui não tem do que reclamar, ninguém pode reclamar, porque soja está com preço bem alto, maior preço do ano, milho também está com preço excelente, açúcar preço excelente, café chegando a ser negociado acima de R$ 1.600 a saca, arroba do boi no mercado físico, já hoje notícias de R$ 340 a arroba, então é só o trigo que está sofrendo um pouquinho ali com preço baixo, mas a colheita também está acontecendo. Agora os outros setores do agro nesse final de semana, muito bom. Para o ano que vem, a gente tem um cenário de oferta muito boa. Se o produtor fizer a lição de casa, ele consegue garantir margens boas também, não pelo um preço mais alto, mas por um volume maior de comercialização de produto a ser vendido. É estratégia, né, Ale? Precisa ter, não dá para ser só uma comercialização meio empírica no feeling, não. Tem que ter estratégia. É saudade do tempo que a gente comercializava 30% no soja verde, 30% no disponível e 30% em julho e agosto para pagar alguma conta que ficou do segundo semestre e para comprar o fertilizante para plantar de novo. E essa dinâmica, ela funcionava naquele momento, né, Ale? Sim, foi. Isso foi até, eu não consigo lembrar exatamente, mas deve ter ido ali até mais ou menos 2014, 2015, deve ter ido dessa maneira. E aí o mercado começou a se profissionalizar. É verdade. Eu peguei, viu, Ale? Peguei essa fase. A parte boa é que eu não negociava soja, então menos susto, mais coração em dia.
Eu cheguei a vender saca de milho por R$ 6, R$ 7 lá no E começo dos anos 2000. eu noticiei. Eu sempre uso esse exemplo aqui para quando chega um jornalista novo, a gente vai formar e falar, ó, eu sou da época que saca de milho custava R$ 8, hein? Vejamos. Então, não vivemos mais essa realidade. A gente está num outro momento, mas o equilíbrio, ele é uma busca constante para esses mercados, né, Ale? Justamente por Sim. conta do nosso potencial produtivo, eu imagino. Isso. E o mercado se profissionaliza, né? Eu falo, eu vim do trade de commodities, da exportação de commodity, um trader internacional, ele não tem margem para erro, zero margem para erro. Então ele vai usar todas as ferramentas que o mercado dá para garantir o lucro dele. Nem sempre dá certo. Às vezes a gente vê que uma trade vendeu mais do que originou, depois tem que originar, tá caro, mas ela trabalha bastante com os derivativos. Quando o produtor rural entender que o mercado hoje ele é profissional, e as ferramentas utilizadas pelas tradings também estão disponíveis para eles, que são contratos futuros, são opções, é mercado balcão, é mercado a termo, é possível ele comercializar da mesma maneira que a trade, sem diferença nenhuma. E se ele começar a fazer isso, ele está no mercado profissional. Aí a margem de lucro tem uma chance muito maior de vir do que ficar comercializando como há 20 anos atrás. É verdade. Ale, sempre bom estar com você e ter as suas análises amplas, né, de espectros diferentes. Então, muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, por estar conosco nessa terça-feira. Mais vezes estaremos juntos, com certeza. Obrigada mais uma vez pelas informações divididas com a nossa audiência. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço o convite e sempre é um prazer falar contigo, cara. Até mais. Obrigada, Ale. Prazer é nosso. Até mais. Bom, senhoras e senhores, de novo, hein? Boas notícias. Eu tenho dado boas notícias desde de manhã hoje. E essa perspectiva do Alê sobre essa dinâmica da comercialização que é diferente, a gente parte do pressuposto de que a gente tem, de fato, 32% apenas da nossa soja comercializada, 24 e 25. Nós estamos falando de algo como 45 milhões de toneladas, mas considerando que nós temos ali os menores estoques, né, dos últimos anos, combinados ainda com um volume grande de soja para ser comercializado, a gente tem que entender que essa dinâmica ainda vai mudar bastante nessa virada de ano principalmente. Temos que entender também que apesar das baixas em Chicago, nós temos um pilar importante e consistente nos prêmios e no dólar, pelo menos por enquanto. O dólar hoje inverteu o sinal, voltou a cair, mas timidamente recua frente ao real. Nós temos o dólar index, como o Ale também pontuou aqui, superando 106 mil pontos. Isso é bastante importante e traz essa consolidação do dólar frente a outras moedas, embora com certa pressão aqui no Brasil, mas tímida, ainda acima ou na casa dos 5,77, e esses prêmios que estão positivos e combinados os fatores, resultando em preços ainda com margens dando certo lucro para o produtor brasileiro, e é isso que precisa ser observado e capturado. Para a soja disponível, também uma demanda interna ainda bastante forte, as esmagadoras continuam a originar soja, o que é bastante típico do segundo semestre, embora estejamos nessa fase de final de ano, mas fato é que o produtor de soja no Brasil vem encontrando boas oportunidades de comercialização, elas precisam ser capturadas com inteligência de mercado, com comercialização consciente. Então, reveja sempre essas entrevistas que nós trazemos diariamente para entender essa situação. E o destaque no mercado futuro internacional é a queda dos óleos vegetais. Então, uma queda de 3% no óleo de palma, 5% no óleo de canola. Isso ajudou a motivar quedas de 4% para o óleo de soja na Bolsa de Chicago, pressionando as cotações da soja em grão também nessa terça-feira. Vamos ver como ficaram os preços no fechamento de hoje, mercado futuro, lá nos Estados Unidos. Bom, para novembro a soja fechou com 10 dólares e 300 por bushel, 8 pontos mais 75 de queda. Veja que é uma baixa diferente das demais, porque o novembro já sai da tela. Janeiro, 10 dólares e 12, caindo 10 pontos. O março, 10 dólares e 23, 11 pontos e meio de baixa. E o maio, 10 dólares e 37, 11 pontos mais 75 de perda. No milho, os preços terminaram o dia com estabilidade e assim caminharam durante toda a terça-feira. Durante todo o dia, o mercado caminhou com essas oscilações bastante tímidas, testou os dois lados da tabela, mas fechou no vermelho. Dezembro, 4 dólares e 29, 1 ponto de queda. Março,
maio fecharam com 2 pontos de baixa, o março valendo 4,40, o maio 4 dólares e 47 centes por bushel. No julho, 4 dólares e 50, 2,5 pontos de recuo nessa terça-feira. Para concluir, preços do trigo também caindo forte hoje, o dezembro 5 dólares e 53, 12 pontos de queda. Março perdendo 12,5 pontos, fecha com 5 dólares e 68. O maio 5,77, 13 pontos de perda. E o julho 5 dólares e 85 centes por bushel, 12 pontos mais 75 de recuo neste 12 de novembro de 2024. Senhoras e senhores, a gente encerra por aqui o nosso boletim de fechamento do mercado da soja, mas nossa equipe de jornalismo continua trazendo mais informações para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil e te ajude na sua tomada de decisões. Amanhã a gente está de volta. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.